Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Lindsay Busiak. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2008, no Canadá. Lindsay Elizabeth Busiak nasceu no dia 2 de novembro de 1983 e seus pais são Jeff e Evelyn. Ela também tem uma irmã chamada Sarah. Na época dos fatos que eu vou contar hoje, 2008, a Lindsay ela estava com 24 anos de idade. E ela trabalhava como agente imobiliária em uma conhecida agência de imóveis em Victoria, no Canadá. E a Lindsay namorava com um jovem chamado Jason. E a família do Jason trabalhava nessa mesma área. Eles eram bem-sucedidos na área de venda de imóveis. E a mãe do Jason, chamada Shirley, era gerente na imobiliária que a Lindsay trabalhava. No dia 31 de janeiro de 2008, a Lindsay ela já estava trabalhando como agente imobiliária há 4 anos, quando ela recebeu uma ligação de um casal que pretendia comprar uma casa no valor de até $1 milhão. Na ligação, uma mulher ela contou que o marido estava sendo transferido para Victoria e que eles precisavam comprar uma casa, mas eles tinham poucos dias, então eles precisavam fechar esse negócio em pouco tempo. E se essa venda se concluísse, seria até então a maior venda que a Lindsay teria feito. Mas apesar disso parecer um ótimo negócio, a Lindsay ela estava um pouco insegura quanto a essa venda. Isso porque ela contou que a mulher ao telefone tinha um sotaque estranho. Parecia que ela estava fingindo ser de algum país que falava a língua espanhola. E essa cliente também havia telefonado para o número pessoal dela e não para o número de trabalho. Ela inclusive teria questionado essa cliente onde ela teria conseguido aquele número. Então a cliente disse que foi através de um outro cliente, que tinha sido cliente anteriormente da Lindsay, e deu o nome dessa pessoa. A Lindsay ela chegou a telefonar para esse outro cliente, porém ela não conseguiu contato com ele, não conseguiu falar com essa outra pessoa, que supostamente teria recomendado o serviço da Lindsay para esse casal. Bom, muito segura quanto a essa venda, achando essa situação um pouco estranha, ela conversa com o pai dela, chamado Jeff, e também com o namorado dela, o Jason. E os dois concordam que parecia uma grande oportunidade de negócio. E então o Jason ele diz que ele estaria presente durante a visita desse casal à casa que eles escolhessem, que assim a Lindsay se sentiria mais segura. E dessa forma ela não perderia essa boa oportunidade. Ela então encontrou uma casa que correspondia às exigências do casal, e a visita ficou agendada para o dia 2 de fevereiro de 2008. Nesse dia, a Lindsay ela almoçou com o Jason, depois ela foi para casa trocar de roupa, se arrumar ali para poder mostrar a casa aos clientes. E enquanto isso, o Jason ele foi com um amigo dele até uma loja de peças de automóveis. Pouco depois das 17 horas, o Jason envia uma mensagem para Lindsay, dizendo que ele estava saindo ali da loja de peças de automóvel e estava a caminho da casa. E a Lindsay ela responde dizendo que ela já estava lá e que os mexicanos haviam chegado. Mexicanos se referindo ao casal de clientes. Já às 17h38, Jason envia mais uma mensagem, dessa vez dizendo que ele estava chegando ali onde ficava a casa. Mas essa mensagem não é lida, ela não é aberta pela Lindsay. O Jason e o amigo, eles chegam ali na rua em que ficava a casa às 17h45. E quando ele estava estacionando, ele viu que havia um casal em frente à casa, bem na entrada da casa, e que a porta da casa estava aberta. Segundo Jason, quando esse casal viu que ele estava estacionando o carro ali, eles entraram e fecharam a porta da casa. Bom, ele e o amigo ficaram no carro, aguardando pela Lindsay, e o combinado era que o Jason estaria lá para passar uma certa segurança para Lindsay, mas ele não participaria da visita à casa. Depois de alguns minutos, os dois eles resolvem estacionar o carro numa rua lateral, onde ficava a casa, para não parecer muito estranho eles estarem ali parados em frente à casa, como se estivesse observando o local, ou desse uma ideia de que ele era algum tipo de namorado ciumento.
Então, pouco depois, ele manda uma mensagem para Lindsay perguntando se estava tudo bem. Mais uma vez, ela não abre a mensagem, não a responde. Então, ele e o amigo resolvem ir até a casa e quando eles chegam ali em frente à casa, eles percebem que a porta de entrada estava trancada. E isso foi um grande sinal de alerta para o Jason, porque os agentes imobiliários, eles não costumam trancar a porta quando estão fazendo uma visita à casa. E ele, por ser dessa área, ele sabia muito bem disso. E então, ele faz uma ligação para emergência. E quase que ao mesmo tempo, o amigo dele percebe que a porta dos fundos da casa estava aberta. O amigo então entra por essa porta e abre pela parte de dentro a porta da frente da casa, deixando o Jason entrar. Segundo o Jason, assim que ele entra, ele começa a chamar pela Lindsay e então ele corre subindo as escadas da casa e vai em direção à suíte. E lá ele encontra a Lindsay caída no chão e ela já estava sem vida. Ela tinha sido atingida mais de 40 vezes com o uso de uma faca. Pouco depois, a emergência chega ao local, mas já não tinha nada que eles pudessem fazer pela Lindsay. E os investigadores eles conversam com o Jason e um amigo dele. Ambos são descartados como possíveis suspeitos. Eles contam que tinham visto o casal e dão uma breve descrição do casal. Porém, eles teriam visto o casal apenas por alguns instantes e de longe, então eles não conseguiram dar-lhe uma descrição muito boa de como seriam essas duas pessoas. Já ao conversar com os vizinhos, uma das vizinhas conseguiu dar uma descrição melhor da mulher. Ela disse que era uma mulher que tinha um cabelo loiro curto e ela consegue descrever como era o vestido que essa mulher estava usando, já que ele tinha uma estampa ali um pouco chamativa. Mas apesar dessa parecer ser uma boa pista para os investigadores conseguirem identificar essas duas pessoas, eles acabam descobrindo que esse vestido era de uma loja de departamentos, ou seja, eles tinham sido vendidas muitas unidades desse vestido, então não era nada muito exclusivo. Então seria difícil identificar a pessoa apenas através dessa roupa. Bom, a Lindsay ela não apresentava ferimentos de defesa, o que fez com que os investigadores concluíssem que ela tinha sido atacada quando estava de costas ao agressor. E que possivelmente ela tinha sido atacada logo no início ali da visitação à casa, apenas poucos minutos após ter chegado ao local. E que os agressores teriam fugido pela porta dos fundos da casa, por essa razão ela estava aberta. E faltavam algumas madeiras em uma cerca de madeira que havia na casa, ali na parte dos fundos. E então os investigadores acreditam que os supostos clientes tinham saído por esse local. E no telefone da Lindsay, o contato desses clientes estava registrado apenas como os mexicanos. Mas os investigadores eles conseguem rastrear o telefone que teria feito as ligações para Lindsay. Então eles descobrem que era um telefone descartável, que havia sido comprado 2 meses antes, em Vancouver, e estava registrado no nome de Paulo Rodrigues, o que os investigadores acreditam que era um nome falso. O telefone ele não tinha sido usado desde que foi comprado, ele foi usado apenas a partir do dia 31 de janeiro, quando foi feita a primeira ligação para Lindsay. Depois foram feitas algumas outras ligações para Lindsay, e após o crime o telefone não foi usado novamente. Na casa não haviam móveis, não era uma casa mobiliada, então não tinha nada para ser roubado ali do local. E a bolsa e os pertences da Lindsay também estavam lá. Então os investigadores descartaram o roubo como sendo uma possível motivação do crime. E o Jason ele faz uma reconstituição com os investigadores, mostrando como foi o momento que ele encontrou o corpo da Lindsay. E chama um pouco a atenção o fato de que logo que ele entrou na casa, ele subiu as escadas correndo e foi direto em direção à suíte onde o corpo da Lindsay estava. Já que essa era uma casa bem grande e tinham 4 quartos. Porém, ele contou que enquanto ele subiu as escadas para procurar pela Lindsay, o amigo estaria procurando no primeiro andar da casa. He was already in front of me. Yeah. And I said, I'm running upstairs. Okay. And I was yelling, I'm like, Lindsay, Lindsay, Lindsay. And where did Cohen go? He went straight ahead. He went straight ahead? Yeah. Okay. So So just hang on a sec there. yeah. So he went straight ahead, Yeah. and you went running upstairs? Yeah. Okay, so let me go upstairs first, and then you can talk your way, go up the stairs, and then we'll go to the end, all right? Mm-hmm. You okay? Yep. Okay. Os investigadores tentam descobrir qual seria a motivação para esse crime. E ao investigar o passado da Lindsay, eles percebem que ela não tinha nenhum envolvimento criminal
e também não parecia ter nenhum inimigo. O pai da Lindsay contou que ela foi o visitar em Calgary, que era a cidade que ele morava, 2 meses antes do crime. E que nessa ocasião ela falou 2 coisas que chamou a atenção dele. Uma foi que ela teria visto algo que ela não deveria ter visto. E outra era que ela pretendia terminar o namoro com Jason. E quando ela esteve em Calgary, ela entrou em contato com um amigo de um ex-namorado dela. Esse amigo do ex-namorado se chama Erickson. E não se sabe ao certo o porquê ela falou com esse jovem ou qual foi o assunto da conversa deles. Porém, no dia 22 de janeiro, quando a Lindsay já não estava mais em Calgary, houve uma operação que resultou em uma grande apreensão de uma substância ilícita, aquela substância branca. E entre as pessoas presas estava o Erickson. Então, uma das teorias seria de que a Lindsay deu alguma informação à polícia que resultou nessa apreensão e que o crime contra ela foi uma forma de vingança. Entretanto, a polícia acabou descartando essa possibilidade, já que, segundo os investigadores, as investigações que resultaram nessa operação já estavam acontecendo há algum tempo. Outra teoria seria de que o Jason, o namorado da Lindsay, teria algum envolvimento no crime, até porque ela foi atingida pelo uso de uma faca diversas vezes. Isso costuma ser um indicativo de um crime mais pessoal. Então, trabalhou-se a possibilidade de que o crime tinha sido cometido por alguém que conhecia a Lindsay. Entretanto, eles conseguiram confirmar ali a história do Jason, de que ele estava com um amigo naquela loja de peças de automóveis. E o Jason, ele colaborou totalmente com a polícia, porém ele não quis dar uma amostra do DNA. Alguns meses após o crime, uma amiga da Lindsay recebeu uma ligação à noite e ela acordou para atender essa ligação, mas ela ainda estava um pouco sonolenta. Então ela não sabe dizer exatamente o que a pessoa do outro lado da linha estava dizendo, mas ela percebeu que essa pessoa tinha um sotaque estranho. E após desligar, ela lembrou da história da Lindsay, dos compradores terem um sotaque estranho. Então ela retornou essa ligação, porém ninguém atendeu. Então ela ficou insistindo até que uma pessoa atende. Essa pessoa era a Shirley, a mãe do Jason. E a Shirley, ela diz que ela ligou por engano, que na verdade ela estava querendo ligar para uma funcionária dela que tinha o mesmo nome que essa amiga da Lindsay. Porém, essa amiga da Lindsay, ela não conhecia a mãe do Jason, então não tinha nenhuma razão para ela ter o contato dela. Então ela pergunta a Shirley como que ela tinha o número de telefone dela, e a Shirley teria dito que provavelmente o Jason teria colocado ali no telefone dela por alguma razão. Entretanto, a Shirley, ela nega que isso tenha acontecido, que ela tenha feito essa ligação. E eu não consegui encontrar informação se a polícia, eles investigaram essa situação, se eles conseguiram confirmar se isso realmente ocorreu. O caso da Lindsay, ele permanece sem solução. E o pai da Lindsay, o Jeff, ele ainda luta e muito para que o caso seja solucionado e que a filha tenha justiça. Police urgently need your help to fight crime in our community. Watch this Czech News Crime Stoppers reenactment. On Saturday, February 2nd, 2008, 24-year-old Victoria realtor Lindsay Buziak had made arrangements to show the house located at 1702 D'Souza Place in Saanich. Buziak had received a cold call from a female with an accent regarding purchase of this $1 million property. Buziak did not know the prospective buyers and had a sense of uneasiness. Shortly after 5:30 p.m., the prospective buyers arrived at the home and met with Lindsay in the driveway. The male was described as a Caucasian and tall, and the female as Caucasian in the 30s with blonde hair, wearing a red, black, and white patterned dress. Lindsay Buziak was murdered in the upstairs bedroom. If you or anybody you know has information concerning the murder of Lindsay Buziak, please call Crime Stoppers at 1-800-222-8477. Callers are not asked their name and can earn a cash reward for information leading to an arrest. Crime Stoppers, proudly supported by Czech News. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito, e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo!